E aí, bora falar de uma ferramenta que é o segredo por trás dos documentos acadêmicos e técnicos mais profissionais que existem? O LaTeX. Se alguma vez a formatação de um texto já tirou o seu sono, se prepara, porque hoje vamos conhecer uma forma totalmente nova de escrever. Então, vamos nessa. Para começar, vamos tocar num ponto que, olha, com certeza todo mundo aqui já passou. Aquela briga sem fim com o nosso processador de texto de todo dia. Sabe como é, né? A gente tenta mover uma imagem 1 centímetro para o lado e pronto, o texto inteiro vira uma bagunça. As fontes mudam do nada, a numeração de página some, é uma verdadeira batalha para fazer o documento ficar com a cara que a gente quer. E os problemas são sempre os mesmos, né? Estilos que nunca ficam consistentes, principalmente em documentos maiores. Equações matemáticas, então, ficam uma bagunça. E claro, a gente acaba perdendo horas fazendo ajustes manuais o tempo todo. Mas, felizmente, existe um jeito bem melhor de fazer isso. É exatamente aqui que o LaTeX entra em cena. E olha, não é só mais um programa, é uma filosofia, uma maneira completamente diferente de pensar na criação de documentos. A grande virada de chave está na abordagem. Editores comuns, tipo Word, funcionam no modelo o que você vê é o que você obtém. Ou seja, a gente formata tudo visualmente, clicando em botões, arrastando as coisas. Já o LaTeX funciona com o que você vê é o que você quer dizer. E o que isso significa? Que o foco sai da aparência e vai para a estrutura. A gente diz para o LaTeX o que cada coisa é. Isso é um título, isso aqui é um capítulo, essa é uma citação, e ele se vira para cuidar de toda a parte visual. Essa separação é revolucionária, porque ela libera a gente para focar no que realmente importa, o conteúdo. E essa ideia não é de hoje, não. O LaTeX tem raízes bem profundas na ciência da computação. Tudo começou lá nos anos 70, com o TeX, criado por Donald Knuth. Aí, nos anos 80, Leslie Lamport deixou tudo muito mais acessível com o LaTeX. E hoje? Bom, hoje é o padrão ouro para artigos científicos, teses e qualquer documento que precise de um acabamento simplesmente impecável. Certo, mas como é que isso funciona na prática, afinal? Vamos ver agora como é que essa conversa com o LaTeX realmente acontece. O LaTeX é o que a gente chama de linguagem de marcação. Mas calma, não se assusta com o nome. Pensa nisso como se estivesse dando instruções bem claras. Em vez de clicar no botão para deixar algo em negrito, a gente simplesmente escreve um comando que diz, olha, este texto aqui deve ser em negrito, ou seja, estamos descrevendo a estrutura e o significado do conteúdo, e não a aparência final dele. E o processo é surpreendentemente direto. Primeiro, a gente escreve o texto e os comandos num arquivo de texto simples, com a extensão .txt. Depois, a gente usa um programa chamado compilador. Pensa nesse compilador como um tradutor super inteligente. Ele lê o nosso arquivo de texto, entende os comandos e transforma tudo num documento final. E o resultado? Um PDF com formatação profissional e super consistente. A beleza da coisa está na inteligência por trás desses comandos. Olha só, um comando como secção introdução não só formata um texto. Ele avisa o LaTeX que ali começa uma nova seção, que ela precisa ser numerada direitinho e, se for o caso, adicionada automaticamente no sumário. A gente define a intenção e o LaTeX cuida de executar tudo perfeitamente. Agora que a gente já entendeu o básico, vamos para a parte mais divertida. Os superpoderes que fazem o LaTeX ser tão querido por cientistas, engenheiros e acadêmicos no mundo todo. É exatamente como a nossa fonte aqui destaca, o LaTeX brilha onde os outros programas começam a sofrer. Quando a coisa fica mais complexa, a capacidade dele de manter a ordem e a consistência vira uma vantagem gigantesca. O superpoder mais famoso dele é, sem a menor dúvida, a sua habilidade com matemática. Sério, não existe nada que chegue perto da beleza e da clareza com que ele organiza equações. Começando com um clássico, né? Mesmo uma equação simples como essa já é apresentada com uma elegância tipográfica que é muito difícil de conseguir na mão. É limpo, é claro, é simplesmente perfeito. E aí a complexidade aumenta, mas a qualidade continua impecável. Olha só a fórmula de Bhaskara, com frações, raízes, vários níveis. O LaTeX lida com isso sem nenhum esforço. Cada elemento fica posicionado de um jeito ideal, o que garante uma leitura perfeita. E aqui, o grande finale, as equações de Maxwell. Tentar alinhar um negócio desses no editor de texto comum seria um pesadelo. No LaTeX, a gente descreve a estrutura de forma lógica e o resultado é, bom, é simplesmente deslumbrante, com um ar totalmente profissional. Mas o LaTeX vai muito além da matemática. A consistência dele garante que a seção 1 vai ter a mesma cara da seção 100. Outro superpoder é a automação de tarefas que consomem um tempo danado. Por exemplo,
Ele gera uma bibliografia inteirinha a partir de um arquivo simples de referências e cria um sumário que se atualiza sozinho toda vez que uma nova seção é adicionada. Adeus ajustes manuais. E mais, ele aguenta o tranco com documentos gigantescos, sem travar, e no final, a qualidade de impressão é de outro nível. Ok, com tudo isso, a pergunta que fica é: como é que se começa a usar essa ferramenta fantástica? Felizmente, hoje em dia isso é mais fácil do que nunca. Basicamente, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, uma distribuição, que é tipo o coração do sistema. É o pacote completo com o motor do TeX, as fontes, as ferramentas, tudo para transformar o código num documento. As mais populares são a TeX-Live e a MikTeX. E segundo, um editor, que é onde a gente trabalha. O programa onde a gente escreve o código. Os dois trabalham juntos. A gente escreve no editor e usa a distribuição para compilar. E opções de editores é o que não falta. Para quem não quer instalar nada, o Overleaf é uma plataforma online sensacional e ainda por cima é colaborativa. Agora, para quem prefere um programa instalado no computador, o TeX Studio e o TeX Maker são excelentes, gratuitos e funcionam em qualquer sistema operacional. Então, no fim das contas, a reflexão é esta. O LaTeX nos convida a repensar a nossa relação com a escrita de documentos. Em vez da gente ser designer frustrado, a gente passa a ser arquiteto de conteúdo. Talvez aquele controle todo que a gente acha que quer seja exatamente o que nos impede de chegar na qualidade que a gente tanto busca. Fica aí a reflexão.